é uma situação que, de fato, precisa ser analisada pela CVM, sem dúvida. Salvo engano, alguns investidores já denunciaram, enfim, acredito que a CVM já esteja em cima disso. E vi um vídeo de alguns outros influenciadores aqui também. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente olha esse formulário. Um assunto que o povo quer ouvir, né? Vamos lá, né? Sobre como avaliar, né, as empresas, a questão de movimentação de diretoria. Tem uma onda de especulação que está rolando o tempo todo sobre isso, né? É muita informação. Parece que depois daquele caso da Americanas, onde todo mundo parece o Rubinho Barrichello, né? Aquele meme do Rubinho Barrichello, com todo respeito ao Rubinho, que a gente gosta bastante, mas tem sempre aquele meme que está chegando atrasado, né? As pessoas, depois do caso Americanas, que olharam lá, que houve uma movimentação de venda da diretoria bem antes, então sinaliza que parece que houve alguma coisa que alguém sabia e o minoritário não estava sabendo, foi o último a saber. E aí, a partir desse caso, parece que todo mundo começou a olhar, né, aqueles informes da CVM de movimentação de partes, né, das partes relacionadas, né? E aí parece que a gente tem vários casos agora, né? A gente tem aquele do Santander, que está todo mundo falando, tem o da 3R. O que você acha, Lu? Fala um pouquinho para a gente com toda a sua experiência de conselho de empresas. Legal, Jean. Você sabe que o fato desse tipo de coisa estar na mídia é bastante positivo, né? Porque até pouco tempo atrás o pessoal pouco olhava, pouco se atentava para esse tipo de movimentação, né? Inclusive foi muito comum também, nos períodos em que o Magazine Luiza fez follow-on, né? Foi até divulgado, a família Trajano vende ações. Negociar ativos, tá? Seja na compra ou seja na venda por parte da diretoria, por parte do conselho de administração, conselho fiscal, não é vedado, isso é permitido, exceto em períodos em que os administradores detenham, né, tenham posse de informação privilegiada, ou nos períodos habituais, que a gente chama de período de silêncio, que são períodos de vedação de negociação que antecedem em 15 dias as demonstrações financeiras. Houve uma mudança, uma alteração na instrução CVM que regulamentava as negociações de valores mobiliários para administradores. Antes era a CVM 358, hoje é a CVM 44/2021, que fez algumas alterações. Então, antes era um negócio muito engessado, em que a CVM tinha pouca margem de manobra, por exemplo, para encaixar determinada negociação suspeita como insider trading ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque valia simplesmente essa regra dos 15 dias que antecediam as demonstrações financeiras, ou dependia de um aviso prévio, por exemplo, da área de RI, aos administradores dizendo, olha, a partir de tal data você não pode negociar por causa disso, disso e disso. Agora não, essa instrução ela é muito mais branda. Então, hoje, se o conselheiro está lá numa reunião, tá? E de repente a diretoria traz algum assunto relevante que o conselheiro julgue, né, ou que a empresa julgue que poderia trazer alguma materialidade para o balanço, ou que traria algum potencial conflito, enfim, que se encaixe como uma informação privilegiada que o mercado ainda não saiba, o próprio administrador tem que fazer esse julgamento de valor e dizer, opa, não posso negociar porque tem informação privilegiada. Então, vocês percebem que ficou muito mais, como é que eu vou dizer assim? Subjetivo. Muito mais subjetivo. Muito mais subjetivo. Então, de 2021 para cá, o que a gente viu com essa instrução CVM entrando em vigor, um volume muito maior de autuações por parte da CVM, tentando encaixar alguns casos de negociação como se fosse insider information ou coisas do tipo, tá? Justamente por conta dessa subjetividade nesse critério. Então, o que a CVM analisa para caracterizar algum movimento suspeito? Primeiro, tem que ser em volumes que essa pessoa não costumava negociar. Então, tem que ser um volume, um valor financeiro atípico. Então, poxa, esse administrador nunca vendeu. De repente, ele vende tudo de uma vez. Opa, tem alguma coisa suspeita aí.
Então, a CVM ela sempre vai agir de acordo com a conformidade, com o padrão de negociação que determinado diretor ou determinado administrador tem historicamente, ok? O que eu quero dizer com isso? Obviamente que quando você vê alguém vendendo ações, acende um alerta, mas o que a gente precisa fazer? Olhar os períodos anteriores para ver se tem aqui algum padrão, tá? Então, vamos pegar aqui os dois exemplos, né? Tirando Americanas, que de fato me parece mesmo algo muito grave, né? Porque não havia esse padrão e não apenas diretores, como conselheiros de administração venderam por vários meses consecutivos ações, justamente pouco tempo depois que eles fizeram uma captação, uma subscrição, enfim, nem lembro agora. Vamos comparar dois assuntos que estão muito em voga agora, tá? Vamos comparar o que aconteceu com a 3R versus o que dizem que está acontecendo com Santander, né? Olha como a situação é muito diferente. Eu não olhei o histórico passado de 3R, mas o que está pegando por lá é justamente porque alguns conselheiros de administração usaram de derivativos, ou seja, compraram puts. Só tem um único motivo pelo qual um investidor compra uma put, quer dizer, dois, né? Ou ele quer especular, ou seja, comprou a put, acha que, sei lá, né, quer vender depois, ou ele compra para exercer o seu direito de se proteger, de fazer um hedge. Logo em seguida, a empresa anunciou um follow-on com um desconto, ou seja, a aposta que este tal conselheiro de administração fez se concretizou, certo? Então, é uma situação que, de fato, precisa ser analisada pela CVM, sem dúvida. Salvo engano, alguns investidores já denunciaram, enfim, acredito que a CVM já esteja em cima disso, mas uma única movimentação, ela não é capaz, obviamente, de você apontar dedos, obviamente precisa ter toda uma investigação envolvida neste caso. Vejam como é diferente do caso de Santander, tá? Lucão, você tá aí, acabei invertendo aí, desculpa, vamos para os prints, você consegue organizar aí? Vou começar a falar aqui, obrigada. Vou começar a falar aqui para você se organizar por aí. Eu peguei, pessoal, eu vi um vídeo, acho que é Mirai Invest, vi um vídeo de alguns outros influenciadores aqui também. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente olha esse formulário, num curto período, num curto espaço de tempo, tá? Eu questionei como conselheira e questionei também como acionista, né? Inclusive a companhia está ciente desses vídeos, está ciente, vários acionistas, o que é muito legal, buscaram a área de RI e eles estavam respondendo a todos esses acionistas. Então, é muito importante que vocês cobrem um posicionamento sempre das empresas que vocês investem. Tá certinho se preocupar, tá certinho me cobrar. Não fico brava, tá, pessoal? Como conselheira, eu acho que nunca me eximei de responder nenhuma pergunta, claro, dentro das possibilidades, né, dentro do que eu puder falar. O resultado saiu agora na última segunda-feira, então eu estou aqui prestando contas para vocês, tá bom? Eu trouxe aqui, eu vou olhar aqui para o outro lado, porque eu vou olhar no computador, tá? Eu sei que está um pouquinho pequeno, mas eu tirei esse print direto do RAD CVM. Esse aqui é um print de um mês de negociação muito comum, que é março de 2021, tá? Vendas. Então, tem venda de diretoria aqui, tá? 2021. Lucão, pode ir para o segundo print, por favor. Esse é de março de 2021. Pode ir para o próximo. Peraí que eu não tô vendo. Esse aí, ó. Próximo. Maio de 2021. Venda de novo da diretoria, tá? E também num volume legalzinho, né? Pouquinho, mas é venda. Vamos para o próximo. Novembro de 2021. Também venda. São períodos em que a diretoria não está em período de silêncio e eles acabam transformando os seus bônus de longo prazo, no qual toda a diretoria tem direito, em remuneração financeira. A explicação que eu tive do Santander é que o banco tem como prática de pagamento dos seus executivos, da sua diretoria,
um bônus variável maior do que praticado em outros bancos. Então, para que esse diretor seja bem remunerado, ele acaba realizando os seus pagamentos em ações. E isso aparentemente confere. Eu olhei os mesmos meses em 2020, olhei os mesmos meses em 2019, e sempre nas janelas entre março, maio, novembro, que são a entre-safra dos balanços, existe ali alguma negociação de diretor. Seja venda, seja alguma doação, às vezes está transferindo para o herdeiro, está fazendo algum instrumento societário. Tem também entrada de diretores, então você vê ali uma movimentação também de tesouraria. Então, pelo histórico, não me pareceu, nem em termos de volume, nem em termos de mudança de padrão de comportamento, ou seja, desde 2019, que foi até quando eu olhei, seria até legal quem quiser cavocar e olhar até um pouquinho mais para trás, as vendas da diretoria acontecem. E me parece, nesse caso, que as informações batem. Simplesmente o diretor tem direito de transformar o bônus dele em ação. É stock options, Lu? Stock options, isso mesmo. Perfeito. Isso mesmo, tá? Pode ser tanto um bônus de curto prazo, quanto pode ser esse bônus de longo prazo que a gente chama de stock option, tá? Então, aparentemente, me parece bater. Então, eu, particularmente, como acionista, não me alarmei. Agora, ô Lucão, aquele último link que eu te passei, o da CVM, você consegue projetar aí para mim, por favor? Eu trouxe para vocês, inclusive, um dos meses. Eu gostaria de perguntar por que o pessoal se alarmou com as vendas e não reparou, por exemplo, praticamente em todos os meses que a diretoria negociou, uma fulaninha do Conselho Fiscal também negociou, só que na ponta contrária, na ponta da compra. Então, pessoal, eu me identifiquei muito com essa situação da diretoria, porque vira e mexe nesses mesmos informes em que eu vi o pessoal da diretoria negociando, eu também estava negociando, são as janelas que eu também preciso seguir. Então, se vocês verem aí, Lucão, pode baixar um pouquinho, por favor? Eu acho que é esse daí mesmo. Vai um pouquinho para baixo, esse é o conselho de administração. Pode ir, deixa eu ver. Vai aí, para aí quando tiver. Aí, ó, conselho fiscal. Olha lá embaixo. PN, 70 mil ações. No dia 23 de novembro de 2021, eu comprei 10 mil ações a R$17,90. Bem também no período em que a diretoria... Sobe um pouquinho, Lucão. Vamos ver, mais um. Aí, ó. Teve uma pequena venda à vista, teve uma posse de diretoria, outra posse de diretoria, que muito provavelmente em meses seguintes se transformaram também em vendas, tá bom? Então, eu, se fosse a CVM, estivesse investigando esse histórico, eu não veria nenhuma mudança de comportamento. Não há indícios aqui de que a diretoria está vendendo baseada numa informação privilegiada de que os balanços vão se deteriorar, tá bom? Então, particularmente, não acho que é possível comprovar essa visão. Então, eu não me preocupo com essa série de vendas, tá bom? Eu me preocuparia a partir do momento em que isso estiver aparecendo no conselho de administração, porque o conselho de administração é um órgão que não costuma negociar, tá? Então, procurem discrepâncias, tá? É muito difícil a CVM ou qualquer um pegar qualquer mudança de comportamento, principalmente quem souber o que está fazendo, vai tentar enquadrar dentro desses padrões, tá bom? Então, eu espero ter aliviado um pouquinho essa sensação de desconforto que vocês estão com essa venda de ações da diretoria. Se essa resposta não foi suficiente para você, vai lá, bate na porta do RI, tá bom? E eu tenho certeza que eles vão responder vocês com o máximo de informações que eles puderem. Agora, o segundo tema, né, hoje, o que está saindo de notícia, meu amigo? A gente precisa começar a mandar uns jeitos básicos de investir aí para esses jornalistas, você não acha? Eu acho, mas só para pegar um resumo do caso, para quem está chegando agora, sobre o Santander, qual que é a lição que fica disso? Né? Primeiro que, como qualquer coisa que a gente sempre fala, né, Lu, acho que você também fala muito disso, não ver simplesmente só a foto, mas entender o filme todo. Né?
Isso vale para qualquer coisa no mercado. Não adianta você pegar uma informação de forma isolada e chegar a uma conclusão de tal coisa. Eu acho que a explicação que você deu aqui foi espetacular, sensacional, e é uma coisa que não precisaria estar no conselho para descobrir isso, porque você, como acionista, perguntou por que tem esse padrão? Por que está acontecendo isso? Não, então eles respondem, ó, temos esse padrão porque é a época de negociação dessas pessoas. Só que, igual você falou, o pessoal está só olhando venda, né? Não está olhando nenhuma compra nesse período que tem acontecido com frequência. Então, assim, eu acho que a lição, pessoal, é estudar o todo e não simplesmente um intervalo muito específico, né? Porque senão você vai começar a ser um investidor, né, Lu, que a grande maioria para cair numa série de ruídos, e quantas pessoas que eu escutei falando, eu vou vender Santander porque a diretoria está vendendo, né? Então, assim, aí você começa a trabalhar, você começa a entrar num comportamento de manada que é o grande erro. Então, assim, parabéns, Lu, adorei a explicação, puxa o próximo aí. Muito bom. E o segundo tema, pessoal, é assim, o tanto de informação que a gente tem visto distorcida em portais de notícias tão importantes. Olha, é assim, estarrecedor. De verdade, não sei o que está acontecendo, não sei se é clickbait, não sei se alguns portais de notícia de investimento estão com falta de assunto, porque, olha, é de um amadorismo que me assusta um pouco, tá? E eu tô falando isso não como um tom de crítica, mas como um tom também poxa, orientar esses canais de mídia, né, para que formem esses profissionais, para que, poxa, recomendem outros perfis, outros especialistas que entendam também do assunto, né, para cruzar referências, porque, gente, é inadmissível. Lucão, bota aí, por favor, por gentileza, aquele primeiro link da Cosan, tá, pessoal? Para quem não sabe, toda empresa, até 31 de maio de todos os anos, precisa entregar um reporte à CVM, tá? Que, obviamente, isso tem que estar também nos canais de RI, um documento que se chama formulário de referência. Esse documento, a depender da empresa, pode ter mais de 1.000 páginas. No caso, esse aqui da Cosan, 869 páginas. Ninguém sã consciência. Eu nunca na minha vida li mais de 1.000 páginas de um relatório. Mas, obviamente, se você vai logo ali no índice, né, você seleciona os tópicos que você achar mais importante. E, geralmente, os tópicos que trazem mais assuntos é esse 4.1, que é descrição dos fatores de risco. O que é isso? A empresa é obrigada a tratar não só nesse formulário, mas também no formulário 20F, que é entregue à SEC, que é a CVM americana, a referenciar todos os potenciais riscos que o investidor tem que estar ciente. Então, aqui dentro tem de tudo que você possa imaginar, das coisas mais bizarras às coisas mais básicas possíveis, tá? Então, vamos rolando aqui, ó. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimentos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode ter efeito adverso relevante sobre a economia global e brasileira. Avá, né? Nenhuma novidade por aqui. Pode ir rolando, Lucão. Então, vocês vão ver aqui alguns fatores de risco que vocês vão falar, meu Deus, mas isso é óbvio como 1 mais 1 é 2. Sim, mas isso aqui é necessário, tá bom? É uma obrigação regulatória que tem que ser cumprida e, obviamente, que pouquíssimas pessoas leem isso ou têm familiaridade com esse tipo de relatório justamente pelo volume, pela quantidade de informações. Pode ir rolando, Lucão? Eu queria chegar, pode ir na página, deixa eu ver, 31, pode ir. Então, vejam vocês. É um negócio bastante robusto. Vai mais um, deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ler esse aqui, pode subir um pouquinho. Podemos não adquirir ou não desenvolver a capacidade de produção com sucesso por meio de projetos planejados ou... Então, assim, aqui tem 1 milhão de riscos que a empresa precisa citar e que o investidor precisa estar ciente, e eles não estão elencados aqui por ordem de risco ou por potencial, se vai acontecer ou não, tá? O que aconteceu? O jornalista pegou, sobe um pouquinho, esse tópico aqui, ó, sobe mais uma página. E só uma coisa, né, Lu? Esse aqui, ó.
Se você for olhar todos esses riscos que estão no formulário de referências, você não compra a empresa de forma alguma, né? Não, você não compra nada, pessoal. Tudo que a gente faz na vida é um risco. Você acorda, você atravessa a rua, é um risco, né? Viver é um risco. Então, basicamente, o jornalista pegou uma dessas frases aqui, salvo engano, foi essa daqui, ó. A expansão do negócio da companhia por meio de aquisições, alianças, investimentos, né, cria riscos que poderão reduzir os benefícios. O que o cara escreveu? Cosan alerta sobre risco de não pagar, de não cumprir com seus investimentos. Cara, eu não sei se é uma má intenção, se é o despreparo, se é o desconhecimento, mas assim, a notícia poderia ser: Cosan alerta sobre riscos da taxa de juros sobre seus negócios. Poderia ser qualquer coisa. Então, vocês entendem que não leiam manchetes. A informação ela é pública, a informação ela está disponível, mas ela é válida só para quem chega até a última frase, até a última sentença. Quem toma decisão baseado em boato, baseado em headline de manchete, é massa de manobra, pessoal, tá? Então, muito cuidado, façam o double check. Poxa, digita no Google, cara, faz uma busca rápida antes de você se desesperar, antes de você sair comprando ou vendendo baseado nesse tipo de matéria. Então, tomem muito cuidado. A gente trouxe esses assuntos aqui porque, assim, choveu de dúvidas sobre isso. Pô, eu devo vender Cosan, eles não vão conseguir pagar a Vale. Existe muito planejamento por trás dessas empresas, pessoal. Obviamente que as condições de mercado elas mudam e mudaram muito rápido nesses últimos meses, mas assim, precisa ter um pouquinho de malícia para você investir em ações, tá? Se você acreditar em tudo que te falam, em tudo que você lê, meu amigo, tá? Meu amigo, você tá ferrado, porque se você for confiar nos analistas, o Fê postou hoje, você viu já no story dele, o BS, né? Então, 2021, bolsa a 130 mil pontos. Cara, Brasil é o lugar, bolsa maravilhosa. E eles postaram agora recentemente um outro relatório dizendo: olha, renda fixa é o que há no momento. Então, assim, é muito difícil de confiar cegamente no que a gente lê. Então, a gente precisa muito, pessoal, desenvolver, né, e ajudar. E a gente está aqui para isso, para chamar atenção, para a gente xingar junto, né? A gente está aqui para isso, para ensinar vocês a terem massa crítica, né? A pensarem, não só repetir igual o bando de papagaio, falar, todo mundo fala. Agora, ir atrás da informação, digitar lá, COSAN RI. Quem de vocês foi no site da CVM ou no site do RI do Santander para olhar histórico? Pouquíssimos fazem isso. Então, assim, busquem sempre ir atrás das fontes, leiam as matérias que chamam a atenção de vocês até o fim, porque muito provavelmente pode ser que quem esteja escrevendo não entende o suficiente para estar proferindo alguma opinião, ou tem algum viés, né? Então, ou está querendo fazer um clickbait ali na manchete. Então, tomem muito cuidado com o tipo de decisão que vocês tomam baseado no instinto, né? No impulso. Isso é muito perigoso.